Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre operações com frações. É um tema fundamental para você dominar e gabaritar todas as provas de matemática, seja de concurso, seja do vestibular. Então, é uma coisa básica, mas que faz toda a diferença. Eu vou ensinar algumas facilidades aqui para vocês, né, nessa aula, para que vocês consigam resolver, não pestaneje na hora de fazer uma operação com frações. Então, vou começar com as operações básicas aqui, né? Vamos começar com soma e subtração de frações. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, apareceu. E aí, o que acontece quando a gente tem aí essa soma de duas frações? Principalmente, né? Você deve ter estudado lá quando você fez o ensino básico, que a fração tem o número de cima e o número de baixo. O número de cima chama numerador e o número de baixo chama denominador. Aí você deve ter estudado lá que quando você tem denominadores diferentes, você tem que calcular o mínimo múltiplo comum para poder somar essas frações para que elas fiquem equivalentes. Mas vamos usar um caminho mais curto aqui de como operar sem necessariamente ter que calcular sempre o mínimo múltiplo comum. Como que a gente vai fazer? Toda vez que você tiver uma soma de frações, você vai fazer o seguinte: você vai fazer esse desenho aqui, ó. Esse risquinho aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, ele quer dizer o seguinte, que você vai multiplicar este número que está aqui embaixo, o denominador, pelo numerador do número da outra fração, né? Esse outro aqui você vai multiplicar esse denominador pelo outro numerador. E por fim, você vai multiplicar esses dois números que estão embaixo. Então vamos ver como que isso se aplica aqui, né? Então, ó, 4 vezes 1, ou 1 vezes 4, né? Comuta, né, na multiplicação, então fica 4 vezes 1. O sinal da operação, eu estou somando frações, então vai ficar mais. E depois eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, né? Nessa diagonal. E embaixo, no denominador, vai ficar 5 vezes 4. Se eu fizer esse cálculo aqui, 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 5, 15, 19 vão ficar em cima. E embaixo vão ficar 5 vezes 4, 20. Beleza? É isso. Então, toda vez que você tiver soma e subtração de frações, você vai fazer esse x, vai multiplicar o de cima pelo de baixo, o de baixo pelo de cima e os dois de baixo. Vamos treinar aqui, ó. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou seguir o seguinte, né? Deixa eu fazer o risquinho aqui. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 9 e eu vou multiplicar 6 vezes 5. Isso que vai ficar aqui em cima, ó. Então, 3 vezes 9 vão dar 27. 6 vezes 5 vão dar 30. E embaixo eu fiz 6 vezes 9, que dão 54. Repare que aqui, ó, apareceu 57 sobre 54. Vocês vão ver que qual que é a diferença de fazer por esse método e não fazer pelo mínimo múltiplo comum? É que por esse método a fração final ela não fica irredutível. O que quer dizer irredutível? Quer dizer que existe uma fração ainda que é equivalente a esta e que o numerador e o denominador ainda possuem um número em comum que pode ser dividido ali por os dois. Então, por exemplo, aqui ó, se você somar 5 com 7 você vai ver que 5 com 7 vão dar 12, né? 12 e aqui embaixo 5 mais 4 dão 9. Então esses dois números ainda são divisíveis por 3, né? Ou seja, eu não estou numa fração irredutível aqui. Se eu fizer essas continhas aqui, vamos lá. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, vamos ver aqui. Ó. 57 divididos por 3. Vamos lá, pego 5. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Abaixo 7. 27 dividido por 3 vão dar 9. 3 vezes 9, 27, sobra nada. Então aqui embaixo, se eu dividir 57 por 3, eu vou ter 19. Se eu dividir 54 agora por 3, vamos fazer aqui no canto superior direito. 54 dividido por 3. Pego 5, 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Abaixo 4. 3 vezes 8, 24. Então embaixo vão dar 18. Beleza.
Olhando esses dois números aqui, eles são primos entre si? O que quer dizer isso? Olhando os divisores deste número aqui de cima e os divisores do número de baixo, o único divisor que eles têm em comum é o número 1? É, né? Isso eu já sei de antemão porque o 19 é primo. Os divisores de 19 é só apenas 1 e 19. Beleza? Então o que que acontece? Quando você usa esse truque aqui de multiplicar em cruz e tal, você tem que se atentar a isso. Que às vezes a fração que você chega aqui no fim nem sempre é a fração irredutível. Às vezes não vai ter lá na alternativa para você marcar essa fração 57 sobre 54, mas vai ter o 19 sobre 18, que é uma fração irredutível. Perfeito? Vamos treinar agora com subtração. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não escrevi. Só fiz a soma e subtração. Então o que que eu vou fazer aqui? Ó? 6, vou começar aqui por baixo. Comecei diferente. Então 6 vezes 4 vão dar 24. Multiplicando em cruz, né? 3 vezes 4 vão dar 12. E 6 vezes 3 vão dar 18. Aí eu olho o sinal. O sinal é de subtração. Beleza, subtração. Perfeito. Então 12 menos 18. Eu até costumo dizer o seguinte, né? Eu tinha 12 reais, fui comprar uma coisa, algum objeto de 18 reais, fiquei devendo, né? Então vou ficar devendo 6 aqui, né, no caso, sobre 24. Olhando esses dois números aqui, só de bater o olho eu já sei que eu posso ainda dividir em cima e embaixo por 6, que essa não é ainda a fração irredutível, né? Então dividindo por 6 em cima e embaixo eu vou ter menos 1 sobre 6 vezes 4. Então, o resultado dessa continha aqui é menos 1 quarto. Beleza? Depois eu vou desafiar você, para você fazer aí na sua casa, você pode fazer o cálculo com números decimais. Então, por exemplo, 3 sobre 6 é 0,5. Né? Isso aqui a gente pode até discutir em outra aula. E 3 sobre 4 é 0,75. Né? 0,5 menos 0,75 vão dar 0,25 negativo, certo? Que é a mesma coisa que menos 1 quarto. Aí se você confundiu e tal, você depois você volta o vídeo. A gente tem uma aula só sobre números decimais e representação de números racionais com números decimais para você entender. Mas basicamente é o seguinte: esse número é o mesmo que o número de baixo, esse número é o mesmo que o número de baixo. Beleza, mas vamos continuar aqui. Então, beleza. Como que eu faço essa subtração aqui, ó? Molezinha. 5 vezes 7, 35. Aí eu multiplico aqui, ó. 7 vezes 4, 28. 5 vezes 6, 30. Sinal tá subtraindo, vou subtrair aqui também. Então aqui vai ficar o quê? O denominador ficou 35. 28 menos 30 vão dar 2. 2, só que 2 negativo, né? Aí eu posso colocar o menos aqui, eu posso colocar o menos na frente da fração. Essa fração é irredutível porque 35 é ímpar, então não dá para eu dividir. Os únicos divisores de 2 é 1 e 2. Beleza? Então isso foi soma e subtração. Vamos para o próximo slide. Multiplicação. Não, multiplicação é muito fácil. Multiplicação é só você multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então vamos lá. 6 vezes 4 vão dar 24. 1 vezes 3 vão dar 3. Pergunta: esses números, eles são primos entre si, o 3 e o 24? Não. Ainda dá para eu dividir em cima por 3 e aqui por 3 também. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 24 por 3 vão dar 8. Lembrando que o critério de divisibilidade por 3 é se você somar os algarismos do número e der um número divisível por 3, então este número também é divisível por 3. Vamos para o próximo aqui. O de cima vezes o de cima vão dar 3. E o de baixo vezes o de baixo. 7 vezes 5, 35. Ora, esses números aqui, eles são primos entre si? São, né? O 3 é um número
primo aqui também, né? E o 35 não é divisível por 3, né? 3 mais 5 vão dar 8, não é divisível por 3. Beleza? Beleza. Multiplicação. Agora vem a cereja do bolo. Ó, até coloquei aqui, ó. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vamos lá. Como que eu faço essa operação aqui, que é a divisão? Divisão é o seguinte. Eu vou usar um algoritmo. O que que é um algoritmo? É uma regra aqui, tá? Então, toda vez que você tiver uma divisão de frações, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a primeira fração, que é essa aqui no caso, tá em vermelho. Vai copiar ela e vai multiplicar pela segunda invertida. O que que é invertida? O denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador, que é o que aconteceu aqui, ó, 4 terços. Então, 1 sexto dividido por 3 quartos vai dar 1 sexto vezes 4 terços, que é, aí a multiplicação eu sei fazer, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 1 vezes 4 vão dar 4, 6 vezes 3 vão dar 18. Dá para reduzir? Dá, os dois números são pares, né? Então vou dividir por 2. Vou dividir aqui por 2. Isso aqui vai dar 2 sobre 9. São primos entre si, beleza, porque não tem 2 aqui na composição em fatores primos do 9, ou seja, os únicos divisores comuns entre o 2 e o 9 é o número 1, ou seja, são primos entre si. Vamos ver se eu coloquei mais um exemplo aqui. 3 sétimos divididos por 1 quinto. Então, vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 5 sobre 1. Então, aqui, multiplicação de frações. É só eu fazer o de cima vezes o de cima. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 1, 7. Nossa, aqui ficou bem torto, mas tudo bem. Então, 15 sobre 7. Beleza. Aqui você vai ver que essa fração é maior do que 1 inteiro, mas tudo bem. São primos entre si aqui. Perfeito, moçada. Então é isso. Soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado você na sua preparação. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, dá aquele apoio, aquela força para nós aqui. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo ou comenta aqui embaixo também que a gente faz mais exemplos. Acompanhe o canal que em breve a gente volta com mais dicas para vocês aí. Ótimos estudos e sucesso. Valeu, até mais.